Glória a Jesus, aleluia. João estava na ilha chamada Patmos e teve uma visão extraordinária, impressionante, impactante, uma forte revelação vinda diretamente do Senhor. Louvado seja Deus. Versículo 10 de Apocalipse, capítulo 1. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi distrás de mim uma grande voz como a de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Louvado seja Deus. Virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 cartiçais de ouro. Louvado seja Deus. E ele também vai falar sobre as 7 estrelas. Lá em Apocalipse 19 e 20, Apocalipse capítulo 1, melhor dizendo, nos versículos 19 e 20. Nessa mesma mensagem que acabamos de ler, mas nos versículos 19 e 20 vai dizer: escreve as coisas que tem visto, e as que são e as que hão de acontecer, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e o dos 7 cartiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou os pastores das 7 igrejas, e os 7 cartiçais que viste são as 7 igrejas. A mensagem de Cristo às 7 igrejas locais existentes no oeste da Ásia Menor é também para instrução, advertência e edificação dos crentes e igrejas da presente era, ou seja, até os dias atuais. O valor dessas mensagens para as igrejas de hoje vê-se nos pontos a seguir. Primeiro, é uma revelação do que Jesus ama e anela ver nas igrejas locais, mas também aquilo que ele repele e condena. Ponto 2. Uma declaração clara da parte de Cristo no tocante àquilo que ele repele e condena, melhor dizendo, uma clara declaração da parte de Cristo no tocante às consequências da desobediência e descuido espiritual, e a recompensa da vigilância espiritual e a fidelidade a Cristo. Ponto 3. Um padrão pelo qual toda igreja ou indivíduo pode julgar sua verdadeira condição espiritual diante de Deus. Ponto 4. Um exemplo de métodos de Satanás para atacar a igreja ou o cristão individualmente. Este estudo aborda cada um desses aspectos sobre a forma de perguntas e respostas. O que é que Cristo aprova? Cristo aprova a igreja que não tolera o ímpio no seu meio, como parte dela. Não é que o ímpio está sendo expulso da igreja. Não. Estou dizendo sobre o ímpio fazer parte da igreja que somos nós. Porque uma coisa são as 4 paredes, as congregações, né? Tem as 4 paredes, que eles são só templos, salões, e nós somos o templo do Espírito Santo que ele habita. Eles são templos erguidos por mãos humanas, pedras, né? Tijolos. Mas nós somos templos do Espírito Santo que fomos feitos pela mão do próprio Deus. E é sobre nós que somos a igreja de Cristo, em que Cristo é o cabeça, que nós não podemos permitir que o ímpio faça parte dessa igreja. Não é que ele não pode frequentar as células, não é que ele não pode frequentar as congregações, não só pode como deve. Nós temos que ir atrás deles para que eles venham frequentar as igrejas, as congregações. Agora, se tornar parte da igreja tem que estar de acordo com o que Cristo quer, não é do jeito que ele quiser. Por isso que aqui fala, não podemos tolerar o ímpio. Vamos ver isso, que é uma advertência que o Senhor dá para a igreja de Tiatira. Louvado seja Deus. Que averigua a vida, doutrina e declarações dos líderes cristãos. Louvado seja Deus. Também temos a observar que Cristo aprova aquele que persevera na fé, no amor, no testemunho, no serviço e no sofrimento da causa de Cristo, que abomina aquilo que Deus abomina. Podemos ver em Apocalipse 2:6, assim como a igreja de Éfeso abominava as práticas dos nicolaítas, e o Senhor se alegrou, porque o Senhor também abominava.
O Senhor também odeia as obras dos nicolaítas. Que vence o pecado, Satanás e o mundo. Ou seja, o Senhor aprova aquele que vence o pecado, Satanás e o mundo. Só dá para vencer o pecado se andarmos em espírito, porque o pecado vem da carne, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Então, para vencer o pecado, melhor dizendo, temos que viver em espírito e em verdade. Vencendo a Satanás é por intermédio da palavra, ok? E vencendo o mundo é por intermédio de Cristo e o Espírito Santo em nossas vidas, para que possamos resistir aos dias maus e às tentações que vêm deste mundo e da parte do maligno para nos trazer abatimento e desvio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor aprova aqueles que não aceitam conformar-se com a imoralidade do mundo, nem com o mudanismo na igreja, e que guarda a palavra de Deus. Como Cristo recompensa as igrejas que perseveram e permanecem leais a Ele e a sua palavra. É uma pergunta: como é que Cristo recompensa a igreja que persevera e permanece leais a Ele e a sua palavra? Ele recompensa tais igrejas, livrando-as do período da tribulação, da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. E aqui é um tema um pouco polêmico, né? Para quem é pré, quem é pós, tem sempre algumas divergências, não é mesmo? E louvado seja Deus. Para você que é pré, o Senhor vai te livrar, né, da grande tribulação que há de vir, ou num contexto geral, coletivo, ou até mesmo individual. Você mesmo pode ser arrebatado a qualquer instante ao encontro do Senhor. Louvado seja Deus. Agora o arrebatamento individual independe se você é pré ou pós ou meso, né? Louvado seja Deus. O Senhor também concede o seu amor, presença e estreita comunhão, abençoando-as com a vida eterna. Só quem tem estreita comunhão com Deus vai saber o quão rico é, o quão gostoso é, o quão maravilhoso é desfrutar dessa estreita comunhão com Deus. Porque se está em comunhão com Deus já é muito bom. Se você está sentindo a presença do Senhor na sua vida já é muito bom. Se você sentir Deus agir através de você já é muito bom. Imagina que algo especial, algo além dessa comunhão, uma estreita comunhão. É como você andar lado a lado com Deus, né? Moisés dizendo: se o Senhor não for comigo, eu também não irei. Moisés era ousado e o Senhor foi com Moisés para algumas pelejas. O mesmo vai dizer o servo do Senhor, o profeta Elias: vai cair chuva, e tinha cair chuva. Vou cerrar os céus, e o céu cerrava. Tem que ter estreita comunhão para acontecer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é só dois dos vários exemplos de homens e mulheres de Deus que falavam e acontecia conforme eles falavam. Estreita comunhão com Cristo também é Pedro e João na porta do templo chamada Formosa dizer para o paralítico: levanta e anda, e o paralítico levantar no mesmo instante. Glória a Deus. O que é que Cristo reprova? Cristo reprova a igreja que diminui sua profunda devoção pessoal a Deus, que se desvia da fé bíblica, que tolera dirigentes, mestres ou leigos imorais, que se torna espiritualmente morta ou morna, e que substitui a verdadeira espiritualidade, a pureza, a retidão e a sabedoria espiritual por sucesso e recursos materiais. Louvado seja o nome do Senhor. Como Cristo castiga as igrejas que entram em declínio espiritual e que toleram a imoralidade no seu meio? Ele as castiga mediante a não renovação do seu lugar no reino de Deus. Podemos ver isso em Apocalipse 2:5 e Apocalipse 3:16. A perda da presença de Deus, do poder genuíno do Espírito Santo, da verdadeira mensagem bíblica de salvação e da proteção dos seus membros contra a destruição por Satanás. Notas a respeito do bem e do mal dentro do reino dos céus durante esta era. Seus líderes postos sob juízo divino. Estes são os castigos de Deus para as igrejas apóstatas, ou seja, as igrejas que estão abandonando a fé ou trocando o evangelho por bens materiais, por um evangelho de facilidade, um evangelho sem responsabilidade, como diz a canção, um evangelho bem longe da cruz. Eita, glória a Deus! O que a mensagem de Cristo revela
concernente à tendência natural das igrejas e estagnação espiritual, declínio e apostasia. O que a mensagem de Cristo revela? As 7 cartas sugerem que a tendência das igrejas é acomodar-se no erro, aceitar falsos ensinos e adaptar-se aos princípios anticristãos prevalecentes no mundo. Gálatas 5,17. Além disso, observa-se que frequentemente homens e mulheres apóstatas, vios e fiéis estragam as igrejas. Por esta razão, o progresso espiritual de uma igreja nunca deve ser evocado como prova de que ela está dentro da vontade de Deus, nem para se afirmar que anda na verdade e na doutrina do Senhor. Glória a Jesus, aleluias. Nosso Deus é bom demais. Vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. O Evangelho, a mensagem original de Cristo e dos apóstolos, é autoridade suprema para avaliar o certo ou o errado neste campo. Como podem as igrejas evitar a decadência espiritual e o consequente julgamento por Cristo? Essas cartas revelam várias maneiras. Primeira, e mais importante, todas as igrejas devem estar dispostas a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. A palavra de Jesus Cristo sempre deve ser o guia da igreja, pois esta palavra, conforme revelada aos apóstolos no Novo Testamento mediante o Espírito Santo, é o padrão segundo o qual as igrejas devem verificar suas crenças e atividades e renovar a sua vida espiritual. Podemos ver isso em Apocalipse 2:7, Apocalipse 2:11, Apocalipse 2:17, 2:29, ou melhor dizendo, Apocalipse capítulo 2, versículos 7, 11, 17 e 29. Também Apocalipse capítulo 3, versículos 6, 13 e 22. As igrejas devem continuamente examinar seu estado espiritual diante de Deus e, se for o caso, corrigir seu erro de tolerância ao mundanismo e imoralidade entre os crentes. Glória a Deus. A frieza espiritual poderá ser extinguida, glória a Deus, poderá ser extinguida em qualquer igreja ou grupo de crentes, quando houver arrependimento sincero do pecado e um retorno decidido ao primeiro amor, a verdade, pureza e poder da revelação bíblica de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículos 5, 7, 16, 17. Apocalipse 3, versículos 1 a 3 e 15 ao 22. Deus abençoe a vida dos meus irmãos. Se vocês gostaram desse estudo sobre o Apocalipse, então se inscreva no canal. Ative o sininho para receber mais vídeos como este, porque com certeza eu estarei trazendo mais estudo sobre alguns temas centrais e importantes demais sobre o livro da revelação. A maior revelação para a igreja do Senhor, o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não é para colocar o terror, não é para te colocar medo, mas é para te prevenir de muitas e muitas coisas terríveis que hão de acontecer na igreja, para que isso te sirva de alerta, para que isso te sirva de despertamento e para que isso te previna das coisas terríveis que hão de acontecer, assim como também para te dar esperança de um lugar melhor, onde não há dor, não há choro, não há pranto, não há ranger de dentes, não há discórdia, não há sofrimento, nada disso que temos que sofrer aqui nessa terra, nós acharemos no lugar em que o Senhor nos quer levar, para longe deste mundo. Mas para que isso aconteça, é necessário você andar em espírito e em verdade, andar com Cristo, e o Senhor te ajuda nessa grande corrida rumo à salvação. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço do seu irmão em Cristo, um mero pregador, e até o próximo vídeo.